microfone aqui. Não precisa. Não ficar na sua blusa. Ele Não precisa ficar? poderoso. Sim, precisa, mas vai te incomodar. Mas aí depois eu consigo, na edição eu consigo. Tá. Não quer botar? Não vai ficar feio na blusa dela. Então tá. Aqui eu já botei pra rodar. Eu acho que a altura ideal disso aqui é. Vamos ver aqui. Segura? Aqui, Ju? Não, vai lá, eu fico aqui. A Ju veio. Não, fica ali pertinho. Melhor ficar... Ou então você senta aqui no chão na frente dela. Ou Que ela aqui. tem que Não, olhar. eu acho que mais aqui aqui, também. né, que eu, assim... Aqui eu vou ficar muito de lado. Não, de lado, senta aqui atrás. Senta atrás de mim. Atrás, Deixa eu só tirar essa tralha daqui. Fazer uma longa-metragem, né? Com tanto equipamento. Mas não faz diferença, né? Se é um longa, são 5 minutos, é a mesma coisa, tem que levar. Deixa eu te falar, você já explicou pra ela? Já. A gente vai aproveitar 3 minutos só. Mas você pode falar mais, porque a Bel quer saber umas coisas pra botar Não, no eu texto. acho melhor eu falar e depois a edição se vira, porque é um negócio de afeto, assim, pode ser que eu lembre, eu não só vou começar a pensar nisso quando E também começar a valer, pra se ficar incrível, espontâneo. eles Aí depois... fazem. Ó, vamos ver a luz aqui. Um pouco, ó. Um pouco. Diminui? Vai. Aí? Sim. Ok. Valendo. Com você. Queria que você falasse um pouco como você conheceu o Iberê Camargo e como foi a relação de vocês. Eu não lembro exatamente como eu conheci o Iberê, porque ele era muito amigo da minha tia, Estelita, que é a tia que me deu os livros para ler, me falou sobre os autores e tal. Então, eles tinham essa amizade, e a minha tia tinha alguns trabalhos dele em casa. Tinha um prato de cerâmica assim em cima da porta da cozinha, que era um gato feito de 2 carretéis, assim. Uma coisa maravilhosa, eu tenho esse gato na memória, assim. Então, a impressão que eu tinha, quer dizer, eu fui algumas vezes quando criança na casa dele, o ateliê dele antigo era muito perto da casa, do apartamento da minha tia. Às vezes era caminho até passar ali, e às vezes ele estava, às vezes era só a Maria. Mas era para mim também uma coisa assim fascinante, que era, para mim sempre foi o mundo dos adultos, as conversas que eles tinham sobre arte, sobre estética, era assim, ele era, já por ser amigo da minha tia, ele já estava para mim numa categoria assim de pessoa muito interessante e adulta. E depois eu fui, através dela inclusive, né, fui conhecendo melhor o trabalho dele, vi algumas exposições. Depois, quando eu vim para o Rio e ele mostrou aqui, eu lembro de ter visto aquela tela com as 3 parcas. Se não me engano, foi no Parque Lage. Aquilo foi uma coisa muito impactante para mim, assim. Mas eu acho que isso foi até depois de eu ter feito a canção para ele, que acontece na seguinte coisa: é a primeira vez que eu vou à Avenida, na Marquês de Sapucaí, ver o carnaval, e fui com um amigo que era jurado, me levou, tinha direito ao acompanhante. Então, quando você está com jurado, você não pode se mexer, uma coisa muito discreta, não pode demonstrar emoções pela mangueira, coisas exacerbadas. Então, eu tinha que ter uma certa atitude, assim, que não era de fuliã. Então, era uma coisa de observar mesmo aquilo. E eu fui pronta para isso, mas o impacto, as cores, eu lembro assim, quando começou a amanhecer, a luz começou a subir, e aí tinham algumas cores fluorescentes, umas coisas, uma combinação de cores, não sei dizer, que em cima daquelas peles pretas, veio uma catarse assim, sobre o carnaval, por quê e como que o carnaval existe, e como a combinação das cores diz alguma coisa, são outras cores combinadas de outra forma. E nesse insight todo, nesse êxtase, eu pensei nele, na coisa viva, talvez na coisa gestual da pintura dele, tenha me remetido a aquela coisa muito urgente da pintura dele.
Era muito interessante. E as cores eram assim, tinham blocos de cores, fragmentos de cores, e isso me pareceu um pouco a pintura dele, feita de pedaços de coisas, e com as cores dele. E ele assina aquelas cores e a gente sabe que é ele por causa disso. E aí estava amanhecendo, eu tive essa experiência de ver essas cores desde o escuro até o clarear do dia. Aí quando clareou e acabou a última escola e tudo, eu fui direto para casa e comecei a fazer uma canção que veio por ele, assim, pensando nele, ainda com a sensação do carnaval, começou roxos todos, pretos, partes, e isso tudo tem a ver com ele, por isso a canção é para ele. Depois, ele quis retribuir a canção fazendo um retrato meu, que ele fez em 2. O meu retrato é um díptico, porque ele dizia que tinha alguma dificuldade de chegar em mim, porque naquela época eu era muito, muito tímida, e estava ali numa situação muito assim demais para mim, vê-lo trabalhando pela primeira vez, que isso eu nunca tinha visto, e ele pintando o meu retrato, assim, e eu nunca tinha visto aquele jeito, aquela necessidade, cadê o amarelo, cadê o vermelho, era uma coisa, fiquei muito impactada com aquilo, e ele então solucionou essa dificuldade dele pintando a alma e o corpo que era eu ali naquele momento, e a alma que é uma coisa sem idade, vamos dizer assim, né? E junto, nesses dias, tinha uma amiga nossa, de quem ele também pintou um retrato, que é uma pessoa que tinha feito algumas intervenções na face, algumas cirurgias plásticas. E eu fiquei muito, muito impressionada com aquilo, porque ele olhava e ele pintava, mas tinha qualquer coisa nas linhas do rosto dela que não tinha lógica para ele, porque tinha tido uma intervenção. Uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Então ele apagava e fazia de novo, porque o que ele faria não é o que está, porque teve a intervenção plástica. E isso também foi uma coisa que eu levei um susto enorme, que ele pintava, então ele pintava, a gente tinha um Iberê. Aí ele passava um branco em cima de tudo e ficava, ele é louco, ele está apagando o Iberê Camargo. Aí ele fazia outra coisa e pintava em cima daquilo, quantas vezes fosse. Então isso tem uma coisa também, assim, das camadas, né? De tudo que a gente não vê, porque ele apagou, mas que está ali. Porque ele poderia não apagar e trocar de folha, trocar de papel, trocar de tela, trocar o que quer que fosse, de cerâmica e tudo. Mas não, ele ia criando ali umas crostas, umas camadas invisíveis, na verdade, por um lado, mas que estão ali porque estão. E isso também, então foi tão forte para mim, ver tanta coisa, o jeito que ele pintava, a urgência, esse negócio do rosto mexido e tudo, que aí eu acho que eu fiquei assim e ele não conseguia. Aí ele fez o corpo, que era aquela pessoa assim, estática, maravilhada, e uma alma um pouco mais solta, assim, onde tem feições que lembram muito a minha família paterna, a minha avó materna, porque as pessoas dizem muito isso sobre o Iberê, que a gente reconhece avós e bisavós e pessoas assim, quando ele retrata uma pessoa. Isso é lindo também, é muito lindo. E a coisa incrível do humor também, né? De ser um homem que ele não era alegre, animado, mas ele tinha um humor, assim, muito rápido, muito... era iconoclasta, assim, fazia os desenhos. Eu lembro que nessa época do retrato, ele andava fazendo umas caricaturas da Zélia Cardoso de Mello. Ele estava sempre ligado, assim, nas coisas. Ele assistia, né, os jornais da noite, e ali estava tinha sempre um negócio para fazer umas piadas, assim, com o que estava acontecendo, com a situação política, com o pano de fundo histórico, sei lá, tinha umas... Incrível, um homem incrível. Tá bom. Tá bom? Tá. A aula do Iberê, assim, ela é grossa.
Show? Pode? Ela é grossa. Eu já vi várias belezas, sempre assim, Hum? A obra de Iberê, ela é grossa, uma camada grossa de tinta. É, Se você enfiar o dedo, pode ser que ainda esteja. é. Ela foi muito boa, Helena. Mas a urgência, sabe, aquilo. Porque é complicado falar que a pessoa. Não é complicado, é redutor dizer que a pintura dele é gestual. Não é isso que ele fazia. Ele não queria fazer isso, mas era uma coisa assim, tá ali uma pessoa dando para ele as coisas que ele precisa, tipo uma cirurgia, assim, né? Posso fazer umas fotos suas? Pode. Um bisturi, uma coisa, quero isso, quero aquilo. Acho que é só você. Não precisa botar em cima da foto, não é. Mas era assim, cadê o vermelho? Cadê o vermelho? O vermelho tá ali, mas é uma coisa assim. É uma necessidade. E ele era tão lúcido, tão crítico, tão, né, que vê-lo nessa situação assim de urgência foi Mas você inesperado, entendeu? você não acha que tem essa coisa assim, você conhecia ele desde criança, né? É. E aí você tá numa outra situação, né? Ele tá te pintando, que é emocionante. também. É, porque aí você conhece a obra, liga aquele trabalho àquela pessoa, mas ver fazer a obra, às vezes é muito revelador, às vezes nem é tanto, ou da obra ou da pessoa. Uhum. Mas ali foi surpreendente para mim, porque ele era um homem sério, ele era um homem crítico, ele era um homem lúcido, e ali ele ficava numa vulnerabilidade por causa de quanto não chegasse aquilo, Olha essa. eu não esperava. Uma coisa, a coisa que vem de dentro, né? Legal. Muito legal. Bom que você falou isso. Legal. Vamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não, ótimo. E a exposição vai ser linda, vai ser Vai ser importante. 16 de abril? 16 de abril. Né? Eu não vou estar aqui, que eu vou estar em Coimbra, por isso que foi bom a gente conseguir fazer agora. Foi bom sair, né? E você acha que que vai encontrar os quatro? Era para estar no lugar que era para estar e não tá. Não tá. Só que mudança também é uma coisa. Que aí quando De qualquer maneira, na fundação tem fotos desse quadro. dos dois então retratos Tem uma forma. ai meu Deus, com o verso da folha, com alguma anotação dele, alguma eu vi numeração, alguma coisa. Eu vi alguma coisa. Existe. Eu tirei da moldura, porque o vidro estava um pouco encostando, passando assim a cor. E agora tem que. É sobre papel ou é sobre. É papel. É gouache e pastel. É misto. Uhum. Gouache e pastel sobre papel. Eu acho que é o que eu vi no site da Fundação. Que é retrato. Pode ser. O meu livro de letras tem na contracapa o retrato que é a alma. Porque acaba que o retrato que eu entendo, que é o meu retrato, quanto mais o tempo foi passando, hoje em dia, eu não tenho mais uma cara de adolescente, nem estou usando cabelo louro, nem estou naquele, né? Mas a alma, a alma, quanto mais o tempo passa, mais o retrato me representa. Você continua gravando aí? Ali continua. Você vai querer essa informação? Eu acho que a Denise vai gostar dessas informações. Essas extras ali tá Essas ligado? extras que, sei lá, você vai sentindo mais, pensando mais as coisas. Não, as coisas vão sair. Eu fiquei preocupada com os quadros, mas eu sei o que é mudança e quando eu não estiver procurando, eles vão aparecer. Daqui a pouco acha também, mudança é assim. Se bem que eu acho que tem coisa que a gente, sei lá, espero que não seja realista. Tem coisas que somem. Eu tenho uma amiga que dizia que eram os duendes. Mas eu moro numa casa gigantesca há 20 anos.
Aí eu descobri que era o depósito da Adriana, porque ele tem sofá de amigo, poltrona de amigo, piano de não sei quem, caixas de não sei o quê. E agora eu tenho que devolver as coisas. Eu vi como a gente pode guardar coisas. É, a maioria das pessoas guarda tudo. Copo aqui. Eu não guardo não. Uma casa grande é um problema. Eu não gosto de guardar coisas. Não, tá porque com a luz tá toda cheirada. vai pesando em mim. É, muito bom. Cara, não tem fogo automático, cara. Não tá no automático, tá no modo gravação. Isso aí. Feito, menina. Tá feio, nós estamos só arrumando. É muito atrás. Muita coisa. Tirar aí. Pô, legal essa máquina, hein? Essa é a máquina que Deu. A minha é 5 deu também. Mas é máquina o quê? Matriz. É boa pra filmar, né? Você viu o bichinho, cara? E esse bichinho? Bom, o Steadicam. A Steadicam. Agora eu cheguei no lugar certo. Agora acho que é bom. Ok. Só estamos arrumando, né? Desproduzir o filme. Desproduzir o longa-metragem. Uma batalha, coisa impressionante. Isso aqui não é nada, né? Não, você não sabe o que tem aqui. Isso aqui é caseiro. Tem mais 2 câmeras aqui. É tudo. Tem uma essa aqui, tem a pequenininha, tem outra luz. Tem tudo. Eu trouxe equipamento de captação de som. Boom. Trouxe aquele boom. Tá bom, né? Trouxe. Vou desligar aqui, tô